Bom dia, boa noite. Hoje estou aqui coordenando o Projeto Mayhem, um episódio pirata, mas estamos aqui com a nossa banca e vamos começar hoje, porque o Marcelo está em outra entrevista e o Rodrigo está supostamente incapacitado de participar hoje. Então, estou assumindo aqui. Vamos lá, vou com as minhas janelinhas aqui. Seja bem-vindo, Ulisses. Fala, galera. Hoje nós temos um assunto bem cheiroso para a gente comentar aqui e vamos ver o que a gente aprende um pouco relacionado a incensos. André Correia. Boa noite, pessoal. Hoje estou muito curioso para saber sobre incensos planetários, porque o meu conhecimento sobre incenso esgota em Nag Champa. Rafa Arraes, o irmão bonzinho do Teoria da Conspiração conosco. Boa noite. Meu conhecimento de incenso se limita ao lado olfativo do conhecimento. É uma coisa mais sensorial que qualquer outra coisa. E eu queria dizer que o Rodrigo está de férias, ele está andando até de trem lá entre Minas e Espírito Santo. Pedi para ele gravar do trem, mas ele não está mais no trem, já tá no Espírito Santo. Amém. Vanessa Lanaro. Salve, galera, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui para aprender um pouquinho mais sobre incensos. Eu entendo um pouquinho de planeta e um pouquinho de incenso, então eu vou entender com vocês melhor a correlação disso tudo aqui hoje. E nosso queridíssimo Fernando Guimarães. Será que ele está como co-host? Eu acho que não, né? Deixa eu abrir para ele aqui. Entrou de última hora. Abre aí seu microfone, Fernando. Tá certo agora? Seja bem-vindo, meu querido. Tá, muito obrigado, pessoal da mesa, os outros que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Sou Fernando Guimarães, agradeço o convite. O meu conhecimento de incenso é só de consumidor. Procuro conhecer um pouquinho, né? Mas eu entro com a parte planetária, né, que eu sei que fazia parte da mágica planetária até a Idade Medieval, hoje em dia ainda funciona na Índia, então isso me interessa muito e espero que interesse a várias outras pessoas que eu vou convidar quando estiver no YouTube e que vai se beneficiar desse conhecimento que vocês vão compartilhar. Obrigado. Bom, pessoal, hoje a temática está em incensos planetários, mas a gente vai falar de incensos também no geral. E para colocar o assunto na mesa, eu vou começar falando, Ulisses, você falou que tinha uma polêmica, eu adoro polêmicas. Joga na mesa a tua polêmica do Ninguém Sabe Nada. Não, vamos começar antes disso aí ainda. Aonde surge o incenso e como é que ele era feito na história? Vamos lá para o passado, vamos para a base. Uau! Bom, até onde eu sei, a partir do momento que o pessoal começou a queimar mato, né, o pessoal começou a sentir que alguns matos fediam diferente. E isso proporcionou, né, certas experiências. E a humanidade vem queimando mato desde então, né? A questão é, quando isso aconteceu de fato para uso cerimonial? Eu creio que na Suméria. Eu ia dizer ou lá ou no Egito, porque no Egito acho que tem inclusive evidências disso, né? De ser encontrado, por exemplo, em sarcófagos, em tumbas assim desses reis, resinas de olíbano, de mirra já dentro dos túmulos. Então eu acredito que o lance cerimonial do incenso talvez venha lá do Egito mesmo, é algo que uma parte era usado, eu imagino, em alguma cerimônia mágica, e outra parte que eu também dei uma olhada era com relação aos mortos, para disfarçar o cheiro dos mortos ali em alguma cerimônia ou outra coisa assim. Porque uma região extremamente quente como o Egito e úmida, próximo ao rio, os corpos tendiam a ter um cheiro um pouco forte, eu acredito, realmente. E o incenso ele poderia realmente ajudar a dar uma disfarçada. Bom, com relação a isso, eu vou colocar uma questão sobre
magia cerimonial. Já entramos em magia cerimonial no assunto, então eu vou colocar aqui uma questão. Pessoal, muita gente às vezes me pergunta uma questão e eu vou falar da minha área agora, Goécia, né? Da onde eu vim. O pessoal fala, qual incenso eu uso para tal daimon? Nenhum. Por quê? O incenso não é para o daimon. O incenso não é para ele, não é algo para ele. E o incenso da Goécia, muitas vezes o pessoal quer usar incenso planetário e não é. O incenso da Goécia é uma fórmula só. Não existem várias fórmulas, como o pessoal gosta de, sexta-feira eu vou queimar incenso de canela. Não tem nada a ver, isso aí não é incenso planetário, isso aí não é incenso para daimon. Então, já quero deixar claro aqui, tá, galera? Isso não é incenso para ser usado em magia cerimonial. Incensos em magia cerimonial são fórmulas onde misturam-se vários aromas e não um único aroma específico, ok, pessoal? Então, vamos já deixar claro isso aí. Assim como, por exemplo, na Umbanda, a gente vai ver também que, por exemplo, na abertura de uma gira, eles não vão colocar um incenso, uma única erva para queimar, normalmente, para fazer defumação no início da gira. Eles vão colocar 7 ervas. Ulisses, pode falar. É boteco, irmão. Pode interromper qualquer hora. Tá. Não, então, primeiro eu vou colocar para todos aqui, qual seria a função do incenso? Para que serve um incenso? Então, lá atrás, como nós falamos nesse negócio histórico, tem essa questão ali dos mortos, essas coisas todas. Depois ele tem um lado usado em cerimônias religiosas. Mas qual seria a função dele na visão de vocês? E aí, pessoal, o que vocês acham que é a função do incenso? Olha, como eu falei que eu tenho a experiência sensorial da coisa, eu vou dar um exemplo que não é bem incenso, mas que eu tenho aqui do lado. Isso aqui foi num simpósio de hermetismo. A Déia Filha d'Água, que é da Jurema, ela uma vez me deu isso aqui, que são umas ervas secas. Está há muitos anos aqui e tem é impressionante como nunca perde o cheiro, né? Se você deixa guardado e tal. Então, eu acredito que esse tipo de coisa, assim, eu cheirando assim, eu tenho uma... Eu não sei exatamente o que acontece, mas é uma coisa que eu faço todo dia de manhã. Eu canto um mantra, toco um sininho ali atrás e dou uma cheirada nisso aqui. Mas eu não sei exatamente o que acontece, mas para mim, pelo menos, eu já associei o cheiro a alguma coisa que tem a ver com processo espiritual, porque eu tenho que estar conectado espiritualmente para fazer meus trabalhos, né, que são na área de escrita e tradução. Então, o que é exatamente que funciona, eu não sei, mas assim, sensorialmente para mim é uma coisa, pelo menos o meu cérebro, assim, para ser o máximo de cético possível, no mínimo o meu cérebro associa esse cheiro a alguma característica que eu acredito que acontece em mim e aquilo me entusiasma para aquilo. Fernando? Eu não sei se... acho que eu concordo com ele em termos do cheiro, né? Mas eu tinha pensado assim, quer dizer, visualmente, para mim, o fato da fumaça, né? Quando se queima e começa a sair a fumaça, ela vai subindo numa linha vertical. Então, para mim, parece uma conexão com o céu e a terra, assim como se fosse, né, nos 4 elementos, o ar, fogo, terra, ar e água. O ar o ar e tudo que é alado é o que faz essa conexão do alto com o baixo. Mas não sei se isso tem a ver. Isso é só uma... Pensando, acho que historicamente, assim, eu vou no básico, né? Quando eu disse, meu conhecimento é muito limitado nesse sentido. Quando você acendia uma fogueira, ou quando você queimava madeira, queimava a planta, aquela fumaça que sobe, ela espanta insetos, ela espanta, né? Acho que é uma das primeiras relações que a gente pode fazer é essa de limpeza de ambiente, né? De você defumar o corpo, de você tirar os tormentos dos insetos ou de qualquer outro aroma que está em volta. Então, a fumaça ela tem essa relação com a limpeza, né? E eu penso que, como o Rafa falou, quando você coloca algumas ervas, quando você coloca alguns aromas, acho que as primeiras relações elas acontecem dessa forma. Como que isso afeta o meu emocional? E aí eu vou relacionando isso com efeitos que eu quero causar, né? Então, uma erva mais doce, de repente, para relacionar afeto ou alguma coisa do tipo.
né? Algumas coisas mais fortes para limpeza e assim por diante. Perfeito. Eu acho que o teu ponto ele foi muito bem colocado. Eu acho que é isso mesmo. O pouco que eu conheço a respeito do assunto, um deles é justamente isso, é uma forma de banir determinadas energias ali de um determinado local, de um espaço, do próprio corpo. Na própria Umbanda ou em cerimônias xamânicas, né, você, antes de começar o ritual, a primeira coisa que se tem é a defumação, né? É defumado a casa e é defumado os praticantes que vão participar da gira ou de uma roda de ayahuasca, né? Uma outra coisa também, dependendo do segmento o qual o incenso ele é usado, por exemplo, nesse caso que a gente colocou como planetário, além de trazer esse ponto que você falou do incenso, ele te deixar com uma determinada sensação, por exemplo, eu vou trazer cheiros de rosas, então algo relacionado ao amor, por exemplo, alguma coisa assim, uma coisa mais ardente, picante, me leva para uma sensação mais marcial, de guerra, de lutas, algumas coisas assim. Tem também o lado de agradar a entidade que você vai trazer para o ritual. Isso, não sei se o Robson concorda comigo, mas se eu não me engano, eu já vi isso em alguns grimórios falando na evocação de determinadas entidades, né? Então, o perfume o incenso ele é um meio de campo entre os dois mundos, tanto o mundo físico, que é colocar você numa determinada, vamos dizer assim, numa determinada vibração, numa determinada condição, como também uma forma de agradecimento à entidade que vai se manifestar, por exemplo, num ritual. Estou falando certo, Robson? Por favor, me corrija aí. Uma questão aqui sobre esse ponto é porque existe na função cerimonial alguns tipos de resinas e ervas que produzem estados alterados de consciência. E isso a gente já traz isso quando a gente fala mas o incenso, sim. Por exemplo, o incenso das clavículas de Salomão, descrito por Matters e Crowley, dentro das clavículas, você encontra uma erva chamada agarwood, né? Ou agar. E essa erva, ela induz a mente a ter uma conexão espiritual mais intensa. Ou seja, você usa essa erva justamente para que o praticante possa fazer scrying, ou seja, ver os espíritos. Então, em parte é para a entidade, em parte é para você mesmo, né? Para facilitação do magista, né? Poder fazer o trabalho mágico ali. Então, existe esse meio campo, como você mesmo colocou, é uma colocação perfeita, porque ele realmente vai ser um intermediário entre o nosso mundo e o outro. Rafa? Robson, desculpa, vai lá, depois eu falo. Vai lá, fala aí, André. Não, deixa o Rafa, já está com a mãozinha levantada ali, senão eu vou atrás. Se você for comentar o que o Robson acabou de falar, pode comentar, porque eu vou contar mais uma historinha que tem a ver com defumação, na verdade. Tá bom, obrigado, Rafa. Ô, Robson, é que você falando, né, do agar como um indutor, a fumaça do agar ela acaba sendo um enteógeno que afeta a nossa cognição, ou é o aroma do agar que depois de muito tempo de uso a gente acaba condicionando o nosso cérebro a entrar nesse estado de consciência por conta é uma preparação do cérebro. Eu sinto o aroma, eu já começo a entrar nesse estado. Você sabe identificar isso? Eu sei dizer porque eu fui a fundo estudar essa questão. O agarwood, ele é um pau podre. Literalmente a definição. A planta é contaminada com um fungo. Esse fungo transforma toda a seiva, ela corrói a planta por dentro e transforma toda a seiva daquela árvore, ela modifica quimicamente aquela árvore, né, a seiva e tudo mais, e a queima dessa seiva, modificada através do fungo, produz, sim, um estado alterado de consciência. Ou seja, ela é literalmente um enteógeno.
Inclusive, uma coisa interessante a mencionar é que os templos budistas japoneses têm o agarwood como incenso padrão. Bem, o que eu ia comentar acho que muita gente no meio espiritualista consegue perceber, é uma coisa uma das coisas mais simples de perceber, quando você passa a mão uma próxima da outra, você tem uma sensação de imã, como se, quando você aproxima dois ímãs, sabe? Acho que é uma coisa que não é cientificamente comprovada, mas que você consegue perceber, você consegue sentir algumas coisas na sua própria mão assim, e às vezes com isso, você consegue sentir certas energias com a mão, né? Eu estou falando isso por quê? Porque eu já frequentei centros de Umbanda e uma coisa que sempre me impressionou quando o defumador chegava próximo de mim, porque eles vão passando defumador na sala inteira, no ambiente inteiro, e quando ele chegava próximo de mim, eu já sentia isso a uma certa distância, e eu colocava a mão assim em volta, eu sentia um campo maior, né? Então é uma coisa assim que é uma energia, a gente não sabe exatamente se é uma energia do ponto de vista científico, mas é alguma energia que tem ali, digo na ciência material, pelo menos materialista, né? Mas é alguma energia que tem ali que a gente consegue perceber, pelo menos quem tem não precisa nem ser médium, na verdade, é só você frequentar esses ambientes, você consegue perceber que tem alguma coisa ali. Então, aquilo ali também é uma energia, além de ter essa função, né, como o Robson falou, pode facilitar a mediunidade, pode facilitar visualizações, pode induzir certos estados alterados, mas eu acho que aqui ali, pelo menos na Umbanda, pelo que eu sei, tem uma função específica para os próprios espíritos. Eles precisam de certos incensos e de certos defumadores. O defumador, ele limpa, né? Mas alguns incensos também são necessários para alguns trabalhos que os próprios espíritos estão fazendo. Assim como o álcool, né? Muitas vezes eles bebem muito ali, eles não estão bebendo ali para tomar porra, eles estão bebendo porque precisam usar aquilo ali para alguma coisa também. É uma colocação bastante interessante, Rafa, essa daí, porque, assim, tem a necessidade dos espíritos utilizarem-se desses meios. Uma vez eu estava num terreiro de Umbanda e eu vi o movimento do espírito, eu vi o espírito acoplar no médium, como o ambiente estava cheio de fumaça, o movimento do espírito chegando atrás do médium e acoplando, deu para ver nitidamente, assim. E isso foi uma coisa que eu vi através da fumaça. Um movimento bem sutil, mas deu para ver. Então, assim, realmente ajuda, facilita a compreensão de muita coisa, né? Então, essa questão de ser um enteógeno ou não, a gente vê que, por exemplo, aqui na Ásia, mais no sudoeste, eles utilizam ópio como incenso. Ópio, né? Todo mundo sabe que ópio é algo já diferente, né? Não é necessariamente um incenso, mas era utilizado também como incenso em algumas coisas. Legal. Pegando aquele gancho que nós estávamos falando, por exemplo, das entidades e dos rituais, né, relacionados a isso, eu comecei a pesquisar há um tempo atrás sobre esses incensos voltados aos anjos, as coisas de cada um dos planetas, né? Aí a primeira referência que eu peguei foi a do Agripa. A do Agripa, se a gente seguir o que ele coloca lá nos 3 livros de filosofia oculta, é algo extremamente fácil, simples, organizado, com método certinho e bacana de entender. O que o Agripa coloca? Ele divide a anatomia da árvore com os planetas, da árvore ou da planta. Então, o que ele diz? Que todas as raízes são saturninas, que todas as pétalas são venusianas, que todas as frutas são joviais, que todas as cascas e sementes são mercuriais, né? Não me recordo o nome correto. Todas as madeiras são marciais e que todas as folhas são lunares e que as resinas são solares. Bom, seguindo nessa linha, você fala, pô, moleza. Então, eu vou fazer um incenso para o Sol, basta eu pegar resinas de plantas e misturar e eu faço um incenso para o Sol. Vou pegar madeiras, mistura, eu faço um incenso para Marte. Né? E assim por diante. Só que na hora, quando você começa a pesquisar outras fontes, aí a coisa mistura tudo.
E aí você vai ter folhas que são usadas, por exemplo, que teoricamente seriam lunares na anatomia colocada pela Agripa, usados para sol, por exemplo, como se fossem solares, por exemplo, uma delas que eu vi. E aí, por exemplo, vamos dizer assim, alecrim ou hortelã, por exemplo. Só que você indo de uma referência para outra, a mesma folha que aparece num lugar que teoricamente teria que ser lua, num lugar ela é sol, no outro lugar ela é, sei lá, mas ela é marcial. E aí começa a bagunça que a gente não tem uma organização a respeito disso. Então, eu queria jogar essa bomba na mesa para a gente tentar resolver como que vocês fazem e o que vocês acham dessas colocações do Agripa e dessas mudanças todas. Eu vou dar minha opinião e depois eu quero a opinião da galera da bruxaria. Porque, assim, o André, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou agora há pouquinho sobre essa questão de a pessoa queimou e sentiu teve determinado sentimento, ele associou a queima daquela planta àquele sentimento. Eu acho que essa resposta que a bruxaria nos traz, ela é a melhor resposta para responder essa questão, porque exatamente como o Ulisses colocou, cada lugar vai colocar de uma maneira. Então, a gente só pode presumir claramente que isso vem do ser humano associar determinados cheiros a determinados sentimentos e a determinadas coisas, mas que essas coisas não têm em si mesmas uma relação direta, por exemplo, com um planeta, por exemplo, como o Sol. Não tem nenhuma relação com o Sol em si, mas, de repente, se você entende o Sol como o astro mais sagrado e a resina, por ser muito cara de ser extraída, para ser queimada como algo muito sagrado, então, porque a essência daquela árvore é a resina, então, sim, eu acho que daí faria bastante sentido também o que o Agripa propõe. Né? Mas eu acredito que a resposta da bruxaria seja essa que o André nos trouxe, eu acho que é uma das melhores assim, até agora que eu já vi assim, sobre isso. Porque a erva para bruxaria ela é muito experimental. Né? Se você parar para pensar, vai como um chá, como um unguento, você vai experimentando e vai vendo os resultados. Infelizmente, era testando que você via como que as coisas aconteciam. Alguns foram boi de piranha, né? Viram que não deu certo, piorou a situação, alguns melhoravam. Então, você vai vendo como que as coisas funcionavam e como que elas atingiam ali o seu resultado emocional, o seu resultado biológico, físico, né? E isso ia se estabelecendo. Quando você cria essa relação, acho que na bruxaria nem tinha muito essa questão do planetário, porque originalmente não se tinha essa noção. Talvez lua, sol, você relacionava a deusas, você relacionava a entidades, mas não ao planetário. E aí sim, um deus da cura relacionado a uma erva de cura, né, uma erva que te trazia uma empolgação, né, como os berserkers faziam no norte, tipo, o cara ficava pilhado, extremamente acelerado, ia para a guerra. O que trazia ele para esse espírito era relacionado a deuses da guerra. Então você faz essa relação muito direta, né? A bruxaria ela trabalha muito em cima disso. Hoje em dia, dentro da bruxaria, acho que já se faz uma mistura muito mais, não sei, muito mais abrangente. Você traz elementos de outras experiências para a prática. Mas originalmente é muito experimental, né, Van? Exatamente. É isso que o André falou. Originalmente é bem experimental, né? Então, por exemplo, na minha prática de bruxaria, eu não uso o incenso, eu uso a erva de acordo com o tipo de ritual que eu vou fazer. Então, por exemplo, sei lá, eu uso, e eu nem uso tantas ervas assim. Por exemplo, sei lá, o louro, para ajudar na clarividência. Tem até relatos que as pítias lá no oráculo de Delfos mascavam, né, a folha de louro para ajudar na clarividência. Então, dependendo do tipo de ritual, eu vou usar um tipo de erva que ela vai ter uma função. Ela pode ter a função, a gente chama de espiritual, e a função física, orgânica, se tiver que tomar um chá, alguma coisa assim. Então, é muito experimental mesmo, exatamente isso que o André falou. E a gente não tem uma gama muito grande
de ervas que a gente usa na bruxaria no geral, né? Até porque, né, não sei se, desculpa, hoje em dia a gente não tem essa necessidade, apesar de que você pode fazer, você pode ter uma horta na sua casa, você pode ir lá e colher e trabalhar com isso, mas a gente já não trabalha mais, assim, eu brinco, né, pé de barro mesmo, você não está mais fincado na terra como antigamente. Então você tem mecanismos um pouco mais práticos para a bruxaria de hoje, né? Acho que, na minha prática, pelo menos, quando eu falo de incenso, o incenso ele é mais para me induzir a um estado, para me preparar um ambiente para alguma coisa, né, para limpeza do corpo, para limpeza enfim, do tambor, né? E é muito parecido com o que fazia antigamente. Eu estava falando com a Vanessa agora há pouco também. Quando você, não sei se, né, vocês lembram, na festa junina, quando você vai pular a fogueira, né, que o pessoal pulava a fogueira, aquela prática originalmente é uma prática pagã, né? A fumaça tinha muito, o fogo e a fumaça tinham muito mais referência do que o próprio aroma. Você pular a fogueira é uma relação de limpeza, onde a fumaça limpa as suas partes íntimas, te preparando, inclusive, para a fertilidade, né? A fumaça limpa e o fogo te purifica, né? Ele também ali te aquece aquele ambiente para que você esteja mais preparado, né? Então, o incenso, para a gente, ele tem esse lado mais simbólico também, né? De usar a fumaça para algumas coisas, o aroma para te levar, para te conduzir, e não necessariamente, eu brinquei lá no começo, né, na apresentação, falando do Nag Champa, né? Às vezes, o aroma, ele te leva a... Você usou aquele aroma por tantas vezes em um determinado ritual, que quando você acessa aquele aroma mais uma vez, o caminho já está mais fácil. É o sentido, né? É o sentido um real pathworking. É o sentido de ritual mesmo. Eu ritualizo aquilo para facilitar a minha entrada naquela situação. Bem, eu queria fazer agora 3 comentários já somados aqui. Primeiro, do que o André estava falando agora, se a gente voltar lá atrás no tempo, né, na pré-história dos xamãs ancestrais, a gente tem que imaginar o que era o fogo para essa gente, né? Imagina a pessoa que quase não viu o fogo, você imagina a descoberta do fogo, das primeiras fogueiras, o que era sagrado esse fogo, né? Então, fora daquela história que o xamã contava as histórias e todo mundo ficava em volta da fogueira, então tem toda uma simbologia que acho que está entranhada na nossa história desde a pré-história. Segundo comentário foi que a Vanessa falou das pitonisas do oráculo de Delfos, que vale lembrar de que hoje se sabe que elas aspiravam, né, alguns vapores vulcânicos ali naquela região, e está até comprovado cientificamente, e esses vapores causavam grandes estados alterados de consciência, talvez fossem vitais mesmo para a própria operação mágica que acontecia ali. E finalmente, na verdade, que eu queria falar originalmente, o terceiro, é porque o Rodrigo Ramos comentou aqui no chat, em texto, aromas são utilizados para gerar estados e evocar emoções. Muitos dos nossos sentidos passam pelo córtex cerebral, de forma que passam pelos nossos julgamentos e censuras, mas os aromas acessam diretamente nosso sistema límbico, responsável pelas emoções. Então, muitas vezes ele vence essas censuras racionais e tal, ele vai direto no intuitivo, no emocional. E eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que essa coisa de aroma, de cheiro e tal, afeta a gente de uma forma que não é muito racional, é uma coisa mais intuitiva, mais racional, porque está além dessas nossas próprias censuras para muita coisa, né? Então, esses 3 comentários que eu queria fazer. A magia cerimonial, pelo menos Golden Dawn, também utiliza-se da consagração pela fumaça do incenso. Nós purificamos pela água todos os objetos e nós consagramos pelo fogo, né, pelo incenso. Isso é uma tradição que vem também das clavículas, por exemplo, é uma coisa que nós encontramos nas clavículas quando vamos consagrar talismãs, pantáculos, esse tipo de coisa. Ou mesmo ferramentas mágicas. Passa, desculpa interromper. Na maçonaria também, Ulisses? Fale um pouco mais. Eu não posso falar muitos detalhes, mas existe uma parte de purificação pela água e uma parte de consagração pelo fogo em uma determinada cerimônia. Fernando? Bom, eu só vou
estou tentando fazer conexões. Então, eu não sou especialista, mas o pouco que eu li, gostei de saber, na antiguidade, as tradições que usavam as horas planetárias para fazer talismã. Então, talvez ele seguisse um calendário de horas planetárias para usar aqueles elementos de raiz ou de folha, alguma coisa. Então, como a Vanessa falou, é simbólico e não ligado à físico-química, talvez, desse sentido. E também pensei que, como a Vanessa falou, que é simbólica, isso na questão planetária e astrológica, que surgiu em vários países perto do Equador, ali no Mar Mediterrâneo, ali onde o Sol era muito forte, era deserto, o Sol era considerado negativo por causa do calor e da aridez, né? Era negativo. Eles tinham que viver na sombra, outras coisas assim. Então eles não viam o simbolismo solar como uma coisa positiva, que é adorado já pelas regiões nórdicas, onde viviam na neve, no frio, não é? E na escuridão. Então era um super deus. E esse valor parece que se aplicava bem a toda a interpretação astrológica, inclusive o valor que se dá simbólico para o Sol, para a Lua, para a água e para o fogo, e também para as horas planetárias. Não sei se isso tem uma correlação com incensos e com as partes das árvores que eram usadas, mas era alguma coisa que eu gostaria de pesquisar ou de, né, se houver literatura, estudar e pesquisar. Só isso, obrigado. Fernando, eu vou ter que perguntar, como você é astrólogo, você acha que, por exemplo, eu vou dar uma descrição de um incenso de Saturno aqui agora, ok? A composição dele. E eu gostaria da sua opinião, se você acha que, de repente, não sei se você consome incensos regularmente, talvez. Sim. Você conhece o cheiro de sândalo? Madeira, sim. Mirra? Não, mirra eu conheço, mas não senti o cheiro, mas eu conheço. Cipreste? Cipreste, madeira. Patchouli? Patchouli? Conhece patchouli? Conheço. O cheiro. Você acha que uma mistura desses aromas induziria você a algo mais saturnino? Aí depende do que a gente queira definir como alguma coisa saturnina. Para a maioria das pessoas é um símbolo negativo, sabe? De restrição, mas eu viria assim, quem quiser atingir graus de maturidade ou de excelência no seu trabalho, ou a ambição na carreira, ou qualquer coisa de responsabilidade, eu acho que isso ajudaria, não é? No meu ponto de vista. Ulisses? Então, eu vou dar a minha opinião. Eu não vejo isso como Saturno, essas plantas aí. Porque o cheiro, todos esses cheiros são agradáveis. E quando nós falamos de Saturno, Saturno é um planeta que é relacionado mais à morte, a aspectos mais obscuros, alguma coisa assim. Então, eu viria, por exemplo, Saturno com um cheiro não tão doce, suave. Azafétida, sulfúreo. Isso, tuia, cálamo, essas coisas, por exemplo, que tem cheiros mais mandrágora, mandrágora, apesar que o cheiro dela não é tão forte, mas seriam cheiros mais, vamos dizer assim, desagradáveis do que cheiros suaves e bons. Ulisses, posso te fazer uma pergunta? Claro. Será que você não está pegando só um aspecto de Saturno, que tem esse outro aspecto que o Fernando falou? Será que você não consegue, quando você precisa trabalhar isso? Bom, tô viajando aqui. Você trabalhar isso, você usa esses aromas mais fortes, mais ruins, assim. E se for trabalhar esse outro aspecto de Saturno, você usar esses amadeirados que o Robson estava falando, não sei. Essa é uma boa pergunta. Por exemplo, só para eu colocar um pontinho. Naquele livro, o Sefer Haziel, quando você vai pegar as descrições deles
dele para os incensos planetários, ele vai naquela linha do Agripa, mas ele coloca assim, vou fazer um incenso para Saturno, você vai ter que procurar boas raízes com bom cheiro. Ele sempre coloca o termo bom cheiro. Então, teoricamente, iria por água abaixo isso que eu estou dizendo. Então, assim, esse é o ponto. Depende muito da fonte da literatura. A gente não tem, assim, E eu acho regra. também do aspecto a ser trabalhado, né, Ulisses? Porque Raziel estamos falando de anjos. Agora, se estivéssemos falando de demônios planetários... Tá bom, aí tudo bem. Então, mas no Sefer Raziel sempre são ervas de bom cheiro com base na anatomia da planta. Então, por exemplo, se você, de acordo com o Sefer Raziel, gengibre seria uma erva saturnina. Mas na maioria das literaturas que eu fui buscar a respeito do gengibre, fala que é uma planta solar. Então, aí quebra todo o modelo. Então. A questão do modelo, isso é muito complicado porque, como eu falei, assim, varia da tradição em que a astrologia chegou para a gente, do Oriente, de outros aspectos, porque eles não entram em acordo, até outro, pelo menos com quem eu estudei e o que eu li, existe uma variação diferente atribuindo pedras preciosas aos planetas e aos signos. Uns vão pela cor, outros vão pela formação química. Não se chega a uma conclusão com relação às frutas, às comidas, aos animais. Então, não vejo por que no cheiro ser diferente. Isso que você falou do cheiro fétido, isso existe em algumas tradições em que tudo, 101%, tudo de Saturno é negativo. Não existe absolutamente nada positivo, né? E eu não posso concordar com isso, né? Mesmo porque quando a gente estuda o Saturno como regente de Aquário, que ainda continua sendo apesar de Urano, foi quando ele foi substituído pelo filho, né? E ele leva e ele acho que finalmente, né, amadurece, sei lá, né? E ensina agricultura e outras coisas boas que acho que chamaram de idade do ouro, alguma coisa assim. Então, como eu te disse, né, a respeito do Sol, se você falar que é um cheiro do Sol, uma resina do Sol para quem mora no deserto, eles vão amaldiçoar, eles não querem nada a ver com o Sol que queima, que sabe assim, que quente e seco. Mas se você falar do Sol, que é uma resina, que é alguma coisa boa para as pessoas queimarem lá nas festas religiosas da Noruega e lá para cima, Islândia, eu acho que eles vão achar que é positivo. E, no fundo, é a mesma coisa. Isso é que é minha opinião bem pessoal, viu? Ulisses, eu vou falar de uma coisa meio não, né? Bem leiga, porque, assim, como vocês sabem, astrologia, planetas, não é o meu forte. Mas quando o Ulisses fala ali que Saturno está relacionado à morte, eu fico pensando também se essa relação com ervas de cheiros mais ruins, né, que desagradam o nosso olfato, a gente não está fazendo uma relação direta com a decomposição do corpo, com a morte, como a gente observa. E que, se a gente interpretar a morte de um outro ponto de vista, como uma elevação espiritual, não nos levaria a pensar também nas ervas com um cheiro mais agradável. Né? Da mesma forma que... E isso vai criando signos, vai criando simbolismos. E esses símbolos vão se transformando também. Né? Uma coisa curiosa, só para comentar, que, por exemplo, um buquê de noiva. Hoje em dia ela é símbolo de pureza, símbolo de beleza, né? Quando você joga, você está passando a bênção do casamento para frente. Para algumas pessoas, antigamente o buquê de noiva servia para disfarçar o mau cheiro das pessoas. Como os banhos eram tomados a cada 6 meses, 8, 9 meses, né? Inclusive os casamentos maio se tornou o mês das noivas porque era o mês do banho, onde as pessoas conseguiam ficar mais tempo próximas e juntas umas das outras. O buquê era carregado junto da noiva para disfarçar o mau cheiro, né? Então, depende da forma. Imagina se a gente fizesse essa relação. A mulher ia entrar com um buquê de mandrágora na mão, né?
às vezes é só essa relação que a gente precisa fazer, como que a gente interpreta o fenômeno para talvez fazer esse símbolo em relação à erva, esse símbolo em relação ao aroma, aí como que a gente registra isso emocionalmente para continuar praticando. Mas, como disse o Fernando, é só a minha interpretação da situação. Bom, eu levantei a mão aqui para falar de um ponto de vista mais filosófico mesmo, assim, bem rapidamente, assim, não vou entrar muito detalhe, seria um tema muito profundo para se analisar em detalhes, mas eu acho, assim, que você associar, por exemplo, Saturno, sei lá, ao oculto, ao mal, de certa forma, eu acho que depende do ponto que você está no seu caminho espiritual, você pode lidar com isso de uma forma diferente. Então, quem está assim no início do caminho, ou quem nem começou direito, tem todo o direito de ter medo do demônio, de ter medo do mal, de ter medo da sombra. Mas quando você está no caminho, você também tem que investigar as sombras, também tem que investigar o mal, e o que está em você também que é mal, e o que está em você também que é sombra. E aí isso aí pode ser muito positivo, né? Porque você se conhece melhor. Então, aquela coisa, como a gente já falou aqui no outro podcast, por que diabos a gente invocaria demônios? Por que diabos a gente conversaria com demônios, afinal de contas? Não era melhor deixar para lá? Então, depende de onde você está no caminho, porque para certas pessoas é melhor deixar para lá, né? É melhor não lidar com isso, claro, porque ela não está preparada, mas vai chegar o momento do seu caminho que você vai ter que conhecer tudo que existe na realidade, e isso também faz parte da realidade. A sombra, os demônios, o mal, né? Afinal, é assim que a gente conhece o outro lado também. Então, você vai ter que passar por isso mais cedo ou mais tarde, né? De certa forma. Então, não dá para você cravar que é Saturno. Saturno é o mal? Hoje pode ser, mas um dia para você, esse mal vai ser relativo no sentido que você vai ter que investigar esse mal e descobrir por que ele existe, por que ele afeta você, o que significa isso na existência, na realidade, por que Deus permitiu esse mal. Então, é um assunto muito mais amplo, mas eu queria só dar essa pincelada aqui. Só colocando ponto, quando a gente fala de planetas, né, você sempre tem a questão angelical ligada a ele, de deuses, essas coisas, e você tem o outro ponto que são os gênios, né, Robson? Eu não lembro qual é o nome que é utilizado na Goécia, mas tem lá os espíritos, que é um lado mais negativo. Tem sempre os dois aspectos. Então, Saturno, como o Fernando bem colocou, ele não é somente negativo. Ele tem, como todos os planetas, né, tem sempre o seu lado positivo, né, e tem a sua virtude e tem também o seu defeito. Né? Ele tem as duas coisas. Na Goécia nós chamamos de demônios mesmo, de daimons. Só que a palavra daimon é espírito, a tradução. A gente traduz como demônio por conta da cristianização. Só que a Goécia, na verdade, é um sistema necromântico, praticamente. É um multissistema, na verdade. A gente vai invocar deuses, a gente vai invocar espíritos dos mortos, a gente vai invocar demônios, vários tipos de entidades que nós classificamos como daimons. E a cristianização traz a ideia de demônio. Tudo que não é da igreja é demônio, né? Enfim, a não ser que eles aprovem, aí vira santo, aí muda. Vale lembrar que Sócrates, né, o filósofo lá de trás, que Platão falou sobre ele conversava com Daimon. Para ele, esse Daimon de Sócrates seria muito mais um anjo hoje em dia do que um demônio. No livro Teurgia de Jâmblico, a gente tem a ideia dos eudaimons, né? A própria cultura grega helenística traz os daimons como positivos ou como negativos, né? Como kakodaimons ou como eudaimons, né? Ou agatodaimons também, né? Agatodaimons é um outro termo. E aqui a gente gostaria de recomendar essa literatura para quem está no caminho, né? É um livro ótimo que fala sobre várias e várias receitas de incensos, seja planetário, seja para deuses pagãos, seja para rituais como cerimoniais, como a Goécia, como tritêmios. Você vai encontrar muitas fórmulas de incenso aqui dentro. O importante lembrar é que, independente do que seja dito em um livro, ou é a sua percepção daquele incenso que você está utilizando. E isso, gente, é algo totalmente experimental. Eu gostei da resposta do André e eu mencionei isso justamente porque
é como a gente vê, porque é aquela coisa, quando está no seu ritual, pode ser agradável para outro, e todo mundo dizer, tal coisa é agradável. Mas quem aqui nunca pegou alguma coisa que todo mundo gosta, olhou e falou, pô, isso aqui é uma porcaria? Quem aqui nunca fez isso? Eu tenho um amigo que ele Eu não detesta tô falando só de manjericão. cheiro. Eu não consigo imaginar alguém não gostar de manjericão. E o cara não gosta. O cara gosta de coentro, mas não suporta manjericão. Não, eu não suporto quem gosta de coentro. Isso tem a ver com os 4 temperamentos, Robson. Não, mas é verdade. É verdade, você vê, por exemplo, nunca fiz pesquisa de nenhum tipo, mas eu tenho certeza, sim, por exemplo, no mapa astrológico, se você tem um desses planetas considerado maléficos, mas ele está com dignidade planetária, bem colocado ali, com aspecto com ascendente, com aspecto com Sol, você vai gostar daquele alimento, daquele cheiro, porque não te faz mal, você está com trígono bom. E tem pessoas assim que viajam, eu conheci, viajam num ônibus, aquele ônibus lá do Rio de Janeiro, que vai para a Central, cheio de gente, suado, eles adoram o odor natural, né? Não usam sabonete, porque, sabe, e para outras pessoas não entrariam naquele ônibus por causa do odor, mas para essas pessoas é um afrodisíaco, vamos dizer assim. Então, a culpa de que planeta é esse? Isso deve ser a reencarnação do pessoal da época medieval lá que o André citou. O pessoal estava acostumado com cheiro. Eu acho. Devem economizar bastante na conta de luz e de água, né? Porque não usa chuveiro elétrico, etc. Então, isso cai bem para, né, a nossa população, vamos dizer assim, né, que precisa economizar. Mas eu detesto falar isso, né? Mas se tudo é relativo, parece que é mesmo. Mas essa dos aspectos planetários, Robson, eu falei dos temperamentos, porque tem isso mesmo, viu? Tem gente que não suporta e gosta do coentro, jiló, açúcar mascavo, cafeína, café. Tem gente que não suporta café, nem açúcar no café, você entendeu? Então assim vai, sabe? Assim, eu só fui entender essa diferença realmente com os temperamentos, porque dentro da própria família você não pode nem culpar o DNA, você entendeu? Assim, é o pai, a mãe, o filho, e ali eles não gostam do cheiro, não gostam. Tem gente que eu também conheço que não consome mel por causa do cheiro do mel, não suporta o cheiro do mel. Então, não chupa bala de mel, não pode. Sabe, o mais puro, o mais caro, não quer nem chegar perto. A gente não consegue entender. Quando você busca pelos 4 temperamentos, aí você entende. Acho uma desculpa, né? Porque não gostar de mel, eu já começo a ficar intolerante à pessoa também. Então, mas você sabe que se confunde, né? A desculpa, a justificativa, a desculpa e a explicação, elas se confundem, mas não são a mesma coisa. Sim. Bom, a gente já está indo para a última parte de nossa... Eu só tenho mais uma pergunta, Robson, desculpa, que eu coloquei ali. Vai lá. A gente falou muito da árvore, da metáfora da árvore, mas existem incensos originários do mundo animal, ou mineral, ou outras coisas assim, não é? Não é só de vegetal, madeira, não é isso? Flores ou... Existem algumas questões sobre incensos de origem animal que trazem problemas. Por exemplo, me foge agora o incenso que ele é feito a partir da glândula, da secreção da glândula do testículo do camelo. E é um incenso, assim, e é um incenso muito agradável. Sim, eu já queimei essa que parece uma resina. E, meu Deus do céu, o cheiro é maravilhoso realmente. Mas quando você descobre de onde vem, você se questiona, você fala... O incenso é bom, né? Como alguém descobriu isso? O incenso é bom, mas em natura não deve ser tão divertido. Será que almíscar, cara. Almíscar, isso que eu ia falar, almíscar. E tem gente que usa como perfume, né? É bem árabe. Almíscar. Vale lembrar que alguns dos melhores cafés do mundo
eles estão nas fezes de certos animais, né? Eles são, quer dizer, o animal come o café, põe para fora, eles pegam aquilo ali e fazem o café com o que estava nas fezes, e é caríssimo, né? Os cafés caríssimos. É por isso que meu temperamento diz para mim tomar café ruim só. Café ruim. Então, nas repúblicas de estudantes antigamente era, né, o café era coado nas meias e em outras roupas, né, vamos dizer assim. Então ia com um cheiro de tudo que tinha na república estudantil. Então você vai ver, têm trígonos com maléficos, né, nas repúblicas. Né, Vanessa? A gente está indo para o final, eu tenho uma historinha sobre café interessante também, posso falar. Pode falar. Café também é incenso. Tem incenso de café. Eu até tenho um vídeo sobre isso no meu canal, lá, Texto para Reflexão, né, no YouTube. É o seguinte, eu tomava café, né, comecei a tomar café, na verdade, quando comecei a trabalhar numa empresa de programação, que eu era mais designer, virei cair mais para programação, então todo programador toma muito café, por alguma razão, né? Basicamente para não dormir, eu acho. Exatamente, o Ulisses ali. Só que é o seguinte, eu comecei a tirar o açúcar do café aos poucos, não foi de uma vez. Eu botava. Primeiro eu troquei para açúcar mascavo, depois quando eu tomava café no café mesmo, assim, no supermercado aqui perto de casa, 24 horas. Aí tinha um tubete assim, de açúcar mascavo que eu ia tirando. Primeiro eu tirava um terço, depois um quarto, depois um terço, depois metade. No final, eu estava botando só algum pouquinho de açúcar e no final eu descobri que eu não precisava mais do açúcar. Comecei a tomar café sem açúcar, né? Aí depois disso, eu comecei a apreciar a comida japonesa, sashimi. Descobri que eu gostava de sashimi, que eu nunca comi, nunca gostei. E aí depois eu fui lendo assim por acaso assim na internet, tem uma pesquisa que fala que como o café está associado a um entusiasmo por alguma coisa, né? Ele te entusiasma para o amargo quando você tira o açúcar. Quer dizer, ele está sempre associado a uma coisa que te entusiasma, que te faz querer mais daquilo. E aí, quando você tira o açúcar, você aprecia o amargo do café, você começa a apreciar o amargo em várias outras coisas que você pode saborear por aí. E no meu caso, pelo menos, eu já vi outras pessoas que relataram a mesma coisa, eu só comecei a gostar de coisas amargas, como sushi, sashimi, principalmente, depois que eu tirei o açúcar do café. E aí você também pode fazer isso com uma metáfora para várias outras coisas, né? De transições, assim, de você não mudar da noite para o dia, ou de 8 para 80, de uma hora para outra. Você vai com pequenas transições. Só comentando um pouco o que você falou, Rafa, eu tirei doce da minha vida há, sei lá, deve ter uns 15 anos. Tem coisas doces que eu já nem lembro mais do gosto. Eu não como chocolate, não como bolo, não como nada que seja doce. No meu caso, eu gosto muito de doce, até eu como chocolate e tal, só que também mudou no chocolate, por exemplo. Hoje em dia eu consigo apreciar um chocolate que é meio amargo, que é 70%, 80% cacau, coisa que eu não conseguia comer antes. Então, que no meu caso, mesmo gostando de doce, o sabor amargo começou a ter mais sentido para mim depois que eu tirei o açúcar. Às vezes essa coisa do açúcar nubla muita coisa, você não consegue ver as nuances, né? E aí você pode pegar isso como metáfora para muita coisa, né? Você, às vezes, quando você consegue perceber as nuances em muitas áreas da vida, você começa a entender melhor certas coisas da vida também. Vamos lá para a última parte, Robson? Eu só vou fazer um comentário sobre o que o Rodrigo escreveu aqui, o Rodrigo Arais Caldas Farias. Que o nome dele seja apenas isso, porque se for mais, fica difícil colocar aqui no nome do Telegram. Telegram não, desculpe, do Zoom. Cada chakra tem uma luminosidade própria e segue a difração do arco-íris. Os hindus sabiam disso, Valery Hunt, ver o Infinite Mind. Cada cor tem uma vibração e pode entrar em sintonia com frequências odoríficas ou sonoras, ainda gustativas e táteis. Ignorar a sabedoria dos antigos seria um erro. Ignorar as construções monumentais dos antigos seria um erro, e ignorar as construções monumentais dos antigos da mesma maneira que a cadência prosódica da poesia e da literatura, de maneira geral, dependendo do corpo a ser considerado, mental, astral, etérico e físico. O efeito do odor do incenso muda. A vibração do chakra muda.
com o nível de consciência de cada um. É bem legal isso que ele está falando aqui, né? O que eu gostaria de deixar para a galera nesse minha conclusão sobre incensos, né? Que eu penso sobre incensos. O Ulisses fala, cada um coloca de uma maneira. Realmente, Ulisses, cada autor vai colocar de uma maneira, cada pessoa vai interpretar um aroma de uma determinada forma. E eu vou dizer a minha opinião sobre. Existem composições que são ótimas para determinadas funções, assim como existem remédios de ervas, químicos, esse tipo de coisa. Então, ignorar fórmulas antigas não é o caminho. Tê-las como regra de ouro e é isso e ponto final também não é o caminho, porque a gente ainda está se descobrindo, está conhecendo, e isso é um campo totalmente experimental. E eu acho que varia realmente de pessoa a pessoa a relação com os odores, os símbolos com que isso vai despertar na nossa mente. Então, eu recomendo que se você faz parte de alguma tradição, seja bruxaria, seja magia cerimonial, salomônica, seja outro tipo de tradição, segue o que é indicado na sua tradição, mas dá espaço para flexibilidade também, um pouquinho. Pergunte ao seu líder, ao seu professor, ao seu, sei lá, mestre, o nome que seja da pessoa, o sacerdote que está ali à sua frente, se de repente você não poderia, se algo te desagrada ou não condiz para você, pergunte se você não pode fazer um pequeno ajuste, né, para adequar melhor para você essa relação. Eu acho que fórmulas são muito boas, a gente tem que olhar o conhecimento que nos foi transmitido do passado, seja oralmente, seja... Porque nossas vozes também têm sua sabedoria, nós recebemos das nossas famílias certos conhecimentos, e nós devemos dar continuidade a essa experimentação constante e anotação dos resultados e seguir adiante, transmitindo esse conhecimento, seja ele de uma maneira mais engessada, como é na magia cerimonial, seja ele de maneira mais fluídica, como é na bruxaria. Eu acho que tudo isso é válido e a gente deve considerar, aprender cada vez mais essas relações entre as plantas, planetas, signos, símbolos, sentimentos, sensações e tudo isso para obter um melhor resultado e uma melhor qualidade para suas práticas, sejam elas meditativas, filosóficas, magísticas, né? A minha concepção é essa. A gente tem que respeitar o passado, aprender com o passado e olhar para o futuro, vivenciando o agora. E o agora somos nós. Então, nós temos que ter respeito pelo passado, pelo conhecimento que vem até nós. Nós temos que ter respeito por nós mesmos, respeitando o nosso organismo, nossas preferências. E nós temos também que pensar em deixar algo para o próximo, quando for a nossa vez de estar passando o bastão. Essa é a minha conclusão. Agora deixo as palavras dos nossos queridos companheiros aí. Vamos lá na ordem, então, Ulisses? Muito legal a tua conclusão. Eu estou num momento agora eu acabei me interessando por esse tema incenso, algo que eu nunca prestei atenção antes, mas até porque eu tenho feito algumas práticas da coepitarquia e ela tem essa relação planetária, e aí daí disparou o gatilho de buscar isso daí. Então, o que eu estou fazendo no momento? Eu estou comprando uma série de ervas assim e eu quero experimentar, fazer justamente aquilo que você falou, né? Me dar uma licença, me baseando nos livros antigos, né? Mas fazendo alguns testes, né? E o meu sonho é produzir um incenso com base nessas coisas, por exemplo. Eu estava imaginando o seguinte, falei, seria bem bacana se eu conseguisse, por exemplo, pegar um determinado planeta, como eu falei aquelas partes do Agripa, da anatomia das árvores, eu consegui fazer, por exemplo, vou fazer um incenso solar. Então, eu pego uma folha solar, pego uma madeira solar, eu pego uma raiz solar, uma flor solar, e a partir dali gerar um incenso a partir disso. Então, como eu não vi isso em lugar nenhum, estou agora tentando identificar o que são essas coisas todas, e para fazer o teste, ver se isso funciona.
E se eu dissesse para você que na sua contramão tem um incenso planetário geral? Um único geral? É. Eu imagino que sim. Imagino que sim. Não existe ABNT nesse negócio, né, cara? Cada um faz o seu quer, jeito. tá tudo certo. Mas é isso aí. Passa a palavra para o próximo. E quem que é o próximo? É o André, na lista, na sequência? Você não vai falar da morte súbita? A gente já vai estar indo para o encerramento, então vamos lá. Bom, se você tem interesse de incenso, eu acabei de fazer uma pesquisa no Morte Súbita e vieram mais de 350 artigos onde você vai encontrar informação sobre incenso. Então, entra lá no site mortesubita.net, assine faça parte do problema lá, assinando a inscrição do nosso querido... cartase.me/morte súbita. É isso aí. André Correia. Cara, foi muito legal conversar sobre isso hoje. Um assunto muito interessante. Ter outros pontos de vista e ver que o ponto de vista da bruxaria que a gente pratica não está tão solto, não está tão perdido. É muito interessante. Eu ia falar sobre a experimentação, partir do que já existe para experimentação, mas o Robson já deu um discurso aí super completo. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre bruxaria e paganismo, a Conexão Pagã tem lives todas as segundas-feiras às 21 horas no YouTube. Nós temos o nosso canal no Instagram, @Conexão Pagã, e temos também o nosso grupo no Telegram. Todo mundo é bem-vindo. É isso aí. Beijo para todo mundo. Valeu por hoje. Ralph Arraes. Bem, eu sou um cara que escreve um blog, texto para reflexão. Vocês acham tudo aqui, raph.com.br. E hoje caiu para mim aqui anunciar o próprio projeto Mayhem, né? No catarse.me/TDC. Você pode assinar essa revista trimestral a partir de R$19 de assinatura. Tem outros valores lá, né? No mínimo, você vai participar do grupo do Telegram, mas essa revista aqui a cada 3 meses é muito legal porque ela traz artigos de todo mundo que fala aqui. Eu, por exemplo, participei de todas, menos da número 0, se não me engano. Essa aqui é a última, eu falo sobre... já começa com um artigo meu sobre tarô e tal. E a ideia do Marcelo com isso aqui foi trazer para o impresso coisas que estão aí em blogs e tal, e até para você citar em outras obras é complicado, então com essa revista aqui, outras obras podem citar os nossos próprios textos, assim, numa versão impressa. E é isso, obrigado aí pelo convite, gostei desse boteco meio clandestino, acho que funcionou bem, como sempre, e até a próxima. Vanessa. Nossa, foi incrível esse bate-papo aqui com vocês, entender um pouquinho mais da visão de cada um de vocês. Eu acho que as suas palavras finais, Robson, elas amarraram tudo aqui, o que a gente falou aqui, e eu acho que para mim foi um tapa de luva, assim, porque eu tenho as minhas coisas muito fixas, sabe? Por mais que sejam... às vezes eu faço algumas adaptações, mas eu acho que para mim foi um recado muito, muito bom, assim. E saber a visão de cada um, né? A complementação do Ulisses, do Fernando e todos vocês foi muito legal. E vou convidar aqui, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a bruxaria italiana, chama a gente lá no @Conexão Pagã, que a gente também tem um grupo do Telegram, a gente tem os estudos semanais e tá super bacana aí. Então é só chamar a gente lá no Conexão. Fernando. Bom, eu quero me despedir, agradecendo novamente pelo convite e especialmente a Ulisses e Robson que trouxeram material para reflexão. Depois vou dar um jeito de pegar a bibliografia, não é? ou sites, e agradecer também a contribuição de André, do Rafa e da Vanessa também, e do Rodrigo, que aceitou o convite, veio aqui também dar a contribuição dele, um grande estudioso. Deixei aqui o Nando Astrocabana, que é o meu perfil lá no Instagram. No YouTube, o canal se chama só Astrocabana, que é uma palavra só com K no meio, né? E a gente está sempre fazendo entrevistas e lives, principalmente relacionado à astrologia. E tudo que possa estar relacionado à astrologia, incluindo astrofísica, astronomia,
mitologia, simbolismo, e não só astrologia humana, mas a política mundial e etc. e tal. Muito obrigado, então, a todos. Muito legal, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença. Esqueci alguém? Não, né? Por favor. Pessoal, agradeço muito a presença de todos. Foi sensacional bater esse papinho sobre incenso. E que, se você gosta de magia e quer conhecer magia cerimonial, acesse enoquiano.com.br. Nós temos um grupo de bate-papo ativo com quase 700 pessoas. Então, se você tem interesse, entra lá enoquiano.com.br, faz sua solicitação, talvez a gente deixe você entrar. A gente vai pensar no seu caso. Então, quase todo mundo é bem-vindo. Encerrando o bate-papo Mayhem hoje, seria sido muito favorável se a Pri Martinelli tivesse participado conosco, e eu tenho que fazer o jabá agora da Pri no site da Editora Diamond. Você entra lá, editoradimond.com.br, é isso mesmo? Não estou me recordando agora. Vai ter um curso de incensos planetários. Se você tem interesse em aprender mais sobre incensos planetários, parar de usar aquela varetinha de Nag Champa lá para chamar Daimon ou para fazer outra coisa, e quer aprender a fazer um incenso a partir do zero, um incenso planetário decente, corre lá, faz o curso que tem na editora. É um curso gravado, você vai ter acesso para sempre desse material, você vai poder aprender a fazer o incenso. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes conosco. E se você estiver vendo isso no YouTube, não esquece, dá like, se inscreve no canal, que essa, mesmo sendo uma live pirata do Projeto Mayhem, ainda é uma live do Projeto Mayhem. Se inscreve aí, pessoal.